Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, a gente precisa saber, né, o que que é uma startup. Então, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: a startup, ela não tem ainda um consenso técnico do que é uma startup. Startup, de fato, ela é uma empresa, né? Não foge muito daquela essência de empresa. Quem começou a trazer para nós esse conceito de startup, conceito da inovação ali em questão de empresa, foi o Eric Rice, que é o autor do livro Startup Enxuta. Se vocês tiverem oportunidade de ler, é importante a leitura desse livro, porque você vai ver ali como que é o dia a dia de uma startup, como que o empreendedor pensa, como que o empreendedor precisa pensar para conseguir desenvolver a sua startup. Então, o Eric Rice, ele traz a definição para a gente do seguinte: a startup, Doutor ela é uma Luiz, instituição... desculpa Oi? te interromper, mas é que tá travando aqui. Eu acho que eu não sei se é a minha conexão. Eu vou tentar arrumar e a gente começa novamente porque o pessoal tá dizendo que tá travando lá, eu não consigo entender. Tá Porque aqui bom, pra mim eu consigo te ver naturalmente. Aí eu vou terminar e colocar de novo. tá bom, vou aguardar. Tudo bem. Pronto, agora eu acho que vai resolver. Aham. Abrir uma nova reunião e vou estar fechando aqui o áudio Tá bom, pelo mas aí celular. aqui eu não preciso entrar em nenhum outro link, não, né? É esse mesmo, Não, certo? não, você é direto aqui. Tá bom. Obrigada. Então vamos lá. Dando continuidade, então, pessoal, o que que é? Vamos entender primeiro o que que é uma startup. Então, como eu estava falando, quem traz para a gente essa definição de uma startup é o Eric Rice, que é o autor do livro Startup Enxuta. E se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam para entender o dia a dia de uma startup, vocês vão entender quais são as dores dessa startup, o que que elas precisam para você possa entregar aí o melhor trabalho, até mesmo jurídico. Então, o Eric Rice ele traz para a gente a seguinte definição: uma startup é uma instituição humana desenhada para um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Então, a gente tem que focar exatamente nisso, extrema incerteza. Se a gente for pesquisar hoje o nível de morte de uma startup, é alto, porque muitas vezes, por estarem neste ambiente de incerteza, a gente não sabe se aquela ideia vai dar certo, se aquele produto, aquele serviço que eu estou desenvolvendo, aquela inovação vai dar certo. Então, a gente entra em um nicho assim de incerteza mesmo. Então, por isso que Eric Rice ele traz para nós isso. Instituição humana, ou seja, às vezes o grupo de pessoas, uma pessoa, mas é uma instituição humana, ainda que esteja em inovação, ele busca resolvedores do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O exemplo de um Uber, né, te facilita aí buscar motoristas para uma corrida, para o deslocamento, que antes a gente só tinha o táxi, hoje a gente tem Uber, tem 99, o Uber já está bem difícil também de pegar, o pessoal cancela bastante, mas enfim, são inovações que aconteceram em uma certa época. E essas inovações, elas visam a dor e resolver essa dor do ser humano. Então, quem sabia que a Uber ia funcionar? Quem sabia que o iFood ia funcionar daquela forma? Então, é um ambiente de extrema incerteza. Eu vou, eu faço, se der certo, ótimo. Então, Eric Rice, ele, por estar nessa vivência da startup, ele traz para nós essa definição do que é uma startup, tá? Bom, a gente tem ainda a questão de uma definição de startup em relação ao seu modelo de negócio. O modelo de negócio de uma startup é repetível e escalável.
E o que é esse repetível e escalável? O repetível, ele quer dizer que você não precisa ter uma personalização. Então, o mesmo aplicativo de Uber que eu abro, é o mesmo que você abre aí. Não tem uma definição. O que muda é o mapa, a localidade, para onde eu vou, mas a definição, a configuração é a mesma. Não precisa personalização, é o mesmo para todos. E isso é repetitivo. Então eu tenho aquele mesmo aplicativo, aquela mesma solução, né? O meu WhatsApp é o mesmo WhatsApp que o de todos. Não tem uma definição, eu não preciso ter um só para mim. E o escalável, ele quer dizer que, independente da minha localidade, aquilo que eu estou entregando vai ser o mesmo, independente de qualquer local. Então, notem a diferença de uma empresa tradicional, uma empresa comum, para uma startup. A startup, ela visa esse modelo de negócio, repetitível e escalável. Então, eu aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu faço aplicativos que vão chegar até Rondônia, até o estado de Rondônia, até o Brasil inteiro. Eu consigo alcançar qualquer local, certo? Então, a gente tem esse modelo de negócio repetitível e escalável. Enquanto uma empresa tradicional, a empresa tradicional, por exemplo, um restaurante, ele abre um restaurante já sabendo o que ele precisa. Eu vou precisar comprar cadeiras, eu vou precisar comprar mesas, vou precisar comprar um forno, vou precisar contratar garçons, vou precisar contratar cozinheiros. Então, eu tenho uma empresa tradicional que eu já sei o que eu preciso. A minha única incerteza é se vão gostar da minha comida, do meu atendimento ou não. Quando eu estou fazendo uma startup, um aplicativo, eu tenho ali uma incerteza de será que o público vai gostar? Será que o público-alvo ele vai gostar daquilo que eu estou trazendo? Será que a dor que eu identifiquei é uma dor que de fato existe mesmo ou só eu tenho essa percepção? Então, por isso que a taxa de mortalidade de uma startup, das startups, acaba sendo grande por conta disso. Então, por vezes, no escritório a gente atende empreendedores trazendo assim uma solução que ele acha que é maravilhosa, mas que muitas vezes não é, né? Que muitas vezes não tem, ainda que ele tenha localizado aquela dor, ele não vai ter público. Então, é um gasto muito alto de empenho, de dinheiro, para lançar um aplicativo, para poder trazer aquela solução, e acaba que não tem quem consuma. Então, se não houver consumidores, se não houver usuários, eu acabo não dando certo o meu negócio, né? Então, outra coisa que acaba acontecendo muito dentro de um mundo de startups é pivotar. Às vezes eu estou trazendo uma solução, começo a desenvolver o negócio, começo a conversar com usuários, começo a, a trazer, entregar essa solução para os usuários, e os usuários começam a ver e eu começo a perceber que eles não estão comprando aquela ideia, ou então eles não têm aquele problema, aquela solução que eu achei não é a solução mais viável, e aí eu acabo alterando o rumo do meu negócio. Isso chama pivotar. Então, às vezes, eu pivoto o meu negócio, né? Eu estou construindo aqui um aplicativo que vai fazer logística, vai fazer entregas, né? Eu vou fazer entrega de documentos de um escritório para o outro. Mas é uma solução que às vezes não está rendendo, que poucos usuários, e aí eu acabo fazendo então um aplicativo que entrega tudo, entrego comida, entrego um documento de um escritório para o outro, eu entrego comidas de um restaurante para uma pessoa, então eu acabo pivotando, eu acabo mudando o rumo do meu negócio. E isso é muito natural em uma startup. Por isso que a gente sabe e a gente utiliza muito essa definição do Eric Rice por conta disso, porque é um mundo de extrema incerteza. É extrema incerteza. A gente não sabe se vai dar certo ou não, se aquela solução vai ser viável. Então a gente divide a startup em fases. E isso até, comumente, ela é dividida em 4 fases, tá? Vocês vão ver aí, às vezes, livros falando que são 3, mas eu prefiro ainda dividir em 4. E por que a gente divide? Fica muito mais fácil você entregar a solução para esse cliente, para esse grupo de empreendedores, para esse empreendedor que está fazendo ali uma startup, que está buscando inovar,
entendo que, além deles estarem em um ambiente de extrema incerteza, eles também não têm, muitas vezes não têm recursos financeiros. E aí a gente precisa mudar a cabeça um pouco, como advogados, para atender esse nicho, para atender esse grupo de pessoas. Então, vamos entender aqui um pouquinho de cada fase. E aí, em cada fase, eu vou entregar para vocês o que eles precisam mais naquele momento. Então, a primeira fase é a fase da ideação. Então, é onde o empreendedor, ele identifica, ele tem uma ideia e ele identifica que ele consegue entregar uma solução para aquele problema. Ele viu uma dor do mercado, ele viu que pessoas não estão achando táxi, ou então o táxi está muito alto, o atendimento não está bom. E aí ele percebe essa dor e fala, pô, peraí, eu vou cadastrar qualquer usuário que dirija e que esteja disposto a fazer do seu carro uma condução particular, né, de alguém. Então, eu fiz ali o Uber, né? Então, ali eu vi uma ideia e eu começo a trabalhar nessa ideia. São soluções que a gente chama de soluções inovadoras. E nessa primeira fase, a principal necessidade jurídica das startups nessa fase é a elaboração de contrato de NDA, que é o termo de confidencialidade ou Non-Disclosure Agreement. E aí, quando eu falei para vocês ali no começo que a gente teve que começar a buscar documentos fora, esse NDA e o outro, que é o MOU, que é o Memorando de Entendimento ou Memorandum of Understanding, são documentos que quase não existiam aqui no Brasil, então não tinha essa percepção. E aí, quando a gente vem com esse mundo das startups, trazendo soluções inovadoras, a gente precisa, então, ter esses documentos. E o que o termo de confidencialidade fala? Eu vou assinar um termo de confidencialidade quando alguém vai me trazer aí, apresentar uma ideia que é inovadora, e aí ele me pega e assina esse termo de confidencialidade para que, às vezes, eu não entregue essa ideia para uma outra pessoa que já tenha mais recursos e tenha mais possibilidades de lançar esse produto. Às vezes, num grupo, né, de pessoas ali, um tem uma ideia que é bem inovadora, mas ele não sabe executar. Ele busca outra pessoa para executar. E aí também entra esse contrato esse termo, né, de confidencialidade, para que eles não passem ali aquela ideia que o colega teve para o outro. Então, o termo de confidencialidade serve para isso. E o memorando de entendimentos, ele é um pré-contrato social, vamos colocar assim. Porque nessa fase de ideação, a startup ela ainda não precisa definir aí um CNPJ, ela está numa fase muito, muito embrionária. Então, ela não precisa já ter um CNPJ, já ter ali uma forma de já começar a recolher imposto, já tratar de pagar uma contabilidade, né, uma contabilidade mensal que não é barato para eles. Então, ele precisa ter o recurso é escasso. Então, quanto menos ele tiver de formalização para ele nessa fase, ainda é melhor. Porque pensa um CNPJ agora, o negócio não dá certo, e ele tem que desfazer de tudo, toda a burocracia que existe. Então, esse memorando de entendimento, ele serve para esse pré-contrato. É para definir o que cada um, às vezes em um grupo de empreendedores, vai fazer. Olha, como eu tenho a ideia, eu vou fazer a gestão do negócio, o fulano vai fazer a execução, né? Vai fazer a execução do aplicativo, o ciclano vai entrar com o marketing, o outro vai ser o investidor. Então, todo mundo tem uma função dentro desse negócio. Ainda que esse negócio não esteja formalizado juridicamente falando, né? Mas ele já tem ali no papel o que cada um vai fazer, qual o papel, qual é a função de cada um. Isso é importante, né? Para nós, como advogados, a gente consegue, então, fracionar esse trabalho para eles, auxiliando o empreendedor, auxiliando o grupo ali nessas fases. Então, quando a gente sai da primeira fase, que é essa fase da ideação, a gente entra, então, na fase da gestação.
E aí a gestação, ela já é uma fase de protótipos, né? É aquela fase em que eu sei que o meu negócio começou a dar certo, né? Mas, opa, acho que eu encerrei aqui, né? Espera só um pouquinho. Então, eu sei que o meu negócio começou a dar certo e eu começo a colocar, depois que eu já formalizei com todo mundo qual que é a função de cada um, eu vou começar então a trazer o protótipo do meu negócio. Então, olha, eu já criei aqui uma solução. Eu validei com todo mundo, conversei com meus colegas, eu já tenho um memorando de entendimento com eles, eu já fiz termo de confidencialidade. E aí agora a gente começa a executar o negócio. Mas essa execução é em fase de teste, é em fase de protótipo. Então eu vou ter ali um grupo fechado de clientes teste mesmo para testar esse meu produto, para ver se interface vai tá uma interface legal, tá uma interface boa de, de navegar. Então já começa a ter esse teste com clientes de um grupo seleto, um grupo fechado. E aí também, dali eu começo a ter esses feedbacks. E algumas necessidades jurídicas que as startups vão ter nessa fase, como é uma fase de muito planejamento e ainda os recursos estão escassos, quando você vai colocar um aplicativo, por exemplo, lá na Play Store, você já tem que entrar com uma política de privacidade e um termo de uso. Hoje a Play Store ela já não aceita mais que você coloque um aplicativo para o público, ainda que seja um protótipo, ainda que seja uma versão beta, ela não pode entrar sem uma política de privacidade, pelo menos. Então, ainda que a política de privacidade esteja também em uma fase que vai acompanhar essa fase inicial do negócio. Então, a política de privacidade é necessária. O termo de uso que é como que o usuário pode usar aquele aplicativo, quais são as regras para ele usar. A política de privacidade, que é como os dados daquele usuário são tratados, quais são os dados que são coletados, quais dados que eu trato, com quem eu compartilho. Então, a política de privacidade é um documento essencial nessa fase. Já começa a ter, então, um registro de marca. Você pode ter ali um registro de marca, um registro de patente, o registro do software também, né, que é o código-fonte. Muita atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque além da política de privacidade, o termo de uso, é necessário que já esteja começando, pelo menos, a aplicar a adequação ali. E a gente precisa passar toda essa orientação para os empreendedores, para quem está no grupo fazendo essa startup, lançando esse projeto. Então, a gente tem que, que acompanhar eles nesse sentido e também acompanhar o passo a passo, acompanhar aqueles primeiros passos. Às vezes a gente não vai conseguir já trazer uma política de privacidade ou então toda uma adequação para essa empresa toda completa, mas ao mesmo tempo que a empresa está iniciando a sua fase de operação, eu também começo a entregar os documentos conforme a necessidade. Olha, ainda a empresa ela está num momento que ela não compartilha dado com nenhuma empresa. Mesmo assim, é necessário ter a política de privacidade. Então, a política de privacidade ela não vai constar ali, por exemplo, com quem os dados são compartilhados. Os dados até então não são compartilhados. Houve aí uma alteração? Altera também a política de privacidade. Então, a gente precisa acompanhar essas empresas em toda a sua fase de estruturação. Então, tudo isso daqui é para uma estruturação jurídica, entendeu? E também aqui a gente começa a ter possíveis investimentos. Nessa fase da gestação, o investimento ainda vai ser pouco. A gente vai ver um pouquinho para frente os tipos de investimento, mas ainda não é um investimento muito alto, é um investimento mais baixo, mas não é por conta disso que eu não vou fazer um contrato. Então, os contratos que a gente tem aqui de investimento é o contrato de mútuo que pode ser conversível ou não. E o que é o mútuo conversível? É eu investir nessa empresa, nessa startup, e eu posso ter esse meu dinheiro investido, convertê-lo em cotas da empresa ou não, ou então eu vou receber esse dinheiro corrigido lá na frente, com uma porcentagem a mais de lucro da empresa, por exemplo. Então a gente tem um mútuo que pode ser conversível ou não.
Outro ponto também, o contrato de prestação de serviços. Às vezes já começa a ter uma prestaçãozinha de serviço ali, às vezes já precisa ter um funcionário, mas também é muito raro nessa fase. Talvez isso vai acontecer nessa nossa terceira fase, que já é a fase de nascimento e de validação. E como que a gente fala que a startup nasceu? Ela já tem clientes, já não são mais apenas os clientes testes ali. Eu já fiz o teste, eu já tive o feedback dos meus colegas, né? Daqueles clientes testes que eu passei. E aí eu começo, então, a lançar ali numa Play Store e uma versão que já não é mais a versão beta. Ele já está ele já tá fechado, a minha interface está muito boa. E aí eu já tenho uma startup que já está nascendo, um aplicativo que já está sendo utilizado. E aí esse produto começa a ser validado. E é aqui, pessoal, que a gente começa a ter uma empresa já começando a se estruturar, tá? Aqui na fase de validação, de nascimento, onde meu produto já está sendo validado, já está sendo utilizado por pessoas que eu não conheço, eu já consegui fazer um produto repetitivo. Esse produto já escalou, porque ele já não está mais só aqui na minha cidade, ele já está sendo utilizado em outros locais do Brasil. Então eu já começo a ter uma empresa que eu preciso ter uma estrutura de empresa. E é aqui, nessa terceira fase, que a gente começa então a fazer contrato social, começa a abrir o CNPJ da empresa, aí é a hora dele começar a ter um gasto um pouco maior com contabilidade, fazer os contratos que são necessários. Aqui, tanto nessa fase, na terceira fase, quanto na segunda, é possível fazer esse contrato de vesting. O que é o contrato de vesting? O contrato de vesting é quando eu pego um expert em alguma situação e ele vai trabalhar para a minha empresa, mas não como meu funcionário, mas sim como um parceiro de negócio. E esse parceiro, ele pode virar um sócio da empresa ou não. Eu posso simplesmente pagá-lo no final. Então, muitas vezes, como eu não tenho recursos ainda, começando a ter recurso, eu vou lá e falo, poxa, eu tenho um colega que é desenvolvedor, ele consegue estruturar esse aplicativo, mas eu não vou conseguir pagar ele nesse momento. Então, eu faço com ele um contrato de vesting, muitas vezes esse contrato de vesting demora aí cerca de 12 meses, né? É uma média que a gente faz de contrato de 12 meses. E aí, dentro desses 12 meses, ele vai desenvolver o aplicativo, vai desenvolver toda aquela expertise que ele tem e depois desses 12 meses, ele pode ou entrar como sócio da empresa, e aí ele escolhe virar sócio da empresa com um número X de cotas, ou ele recebe um valor final. Então, olha, por este serviço, eu vou cobrar 20 mil. No final, eu vou receber 20 mil. Ou eu recebo 20 cotas da empresa, por exemplo. Então, eu vou entrar na sociedade com 20 cotas. Então, eu vou ter esse contrato de vesting. Então, esse que é o contrato de vesting. Então, prestem bem atenção que este contrato de vesting, contrato de mútuo conversível e política de privacidade, termos de uso, é o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz. Sempre nas startups, ele precisa ter um vesting, ele precisa ter alguém que vai auxiliar ele a crescer, que vai auxiliar ele a desenvolver o negócio. Então, contrato de mútuo, ou então outros contrato de investimento, e aí eu tenho o contrato de compra e venda de cotas empresariais, eu tenho outros tipos de contratos para investidores. Eu começo a ter contrato, muitas vezes, com algum fornecedor, com clientes, né? Contrato, às vezes eu preciso ter um local físico para o meu espaço, porque eu tenho vários desenvolvedores aqui e a gente precisa, nessa fase ainda, ter um local físico. Então, eu vou fazer um contrato de aluguel. O contrato com a cláusula, contrato de trabalho, e a gente coloca a cláusula de non-solicitation, ou seja, uma cláusula para o cara não fugir da empresa, ou seja, ele não levar aquela ideia que está sendo desenvolvida para um outro lugar. E a gente tem, então, nessa fase de validação de nascimento, o começo de uma estrutura jurídica sólida da empresa. Já na fase 4, é a fase de tração e crescimento. Cara, deu tudo certo, eu já
tenho meus clientes, eu já escalei, eu já repeti, já comecei a ter lucro na empresa, já comecei a trazer, já comecei a ter mais investidores, e aí eu começo a atrair mais investimento, mais clientes, começo a crescer, eu já começo a investir com marketing, e aí eu já estou tracionando e crescendo o meu negócio. E aí a gente já tem a revisão de todos aqueles documentos. Então, olha, eu fiz a política de privacidade lá atrás, mas hoje aquela política já não me atende mais. Eu preciso revisar. Às vezes eu preciso alterar meu tipo societário. Eu tinha aberto uma limitada, ou eu tinha aberto uma EIRELI, por exemplo, e hoje já não me atende. Eu preciso mudar, eu preciso alterar a minha limitada para uma SA, porque eu já começo a precisar abrir meu negócio, né? Abrir o meu capital, por exemplo, para receber investimentos de fora, de sócios ocultos. Às vezes, nesta fase, é a fase que nada dá certo. E aí a gente chama de morte da startup. Então, apesar de eu já ter validado o negócio, eu tive alguns clientes, estava dando certo, mas só chegou até aqui. E eu não consigo mais lucrar, eu não consigo mais render este negócio. E aí eu começo, então, a morrer a minha startup. E aí, nessa morte, também precisa ter alguns documentos. A gente não pode largar a empresa para lá, né? Não é porque deu certo que eu abandono e não tenho atenção a essa dissolução da empresa. E essa dissolução da empresa é que várias vezes acaba atrapalhando os empreendedores. Porque muitas vezes, pelo negócio não dar certo, que é normal, a gente viu que a startup está num meio de muita incerteza, então muitas vezes pode ser que o negócio não dê certo. E aí, muitos desses empreendedores deixam para lá. E é onde vem, às vezes, uma ação em relação a um tributo que ficou para trás, um contador que ninguém mais pagou e ele vai lá e executa. Então, esse tipo de situação é corriqueira. Então, a gente precisa, também, como operadores do direito, orientar essas pessoas a encerrar a empresa. E aí a gente entra com um contrato de solução de sociedade. Se a empresa começou a ter dívidas, uma recuperação judicial ou a decretação de uma falência. E aí, a liquidação total da empresa, informar os clientes que a empresa já não atua mais, informar os fornecedores de que já não vai mais ter aquele contrato, fazer até mesmo acordos com dívidas que ficaram. Então, a gente precisa ter toda essa mentalidade mesmo da necessidade de uma dissolução da empresa, não deixar a empresa para lá. E também nessa fase de tração e crescimento, né, é possível que a startup seja vendida. Então é possível, e isso acontece muito, pessoal, muito, quando o cara ele tem uma solução inovadora para algo que já existe. Ora, eu tenho um iFood, mas eu trago uma solução mais inovadora para o iFood. E eu começo a fazer esse aplicativo. Esse aplicativo é pequeno, está aqui, mas ele começou a chamar a atenção. Aí vem o iFood e compra o meu aplicativo, compra a minha operação, compra os meus aqueles clientes que eu já tenho, compra meus leads. E aí, também para um empreendedor, essa é uma fase que o cara adora, porque ele conseguiu o que ele queria. Ele falou, muitas vezes, os empreendedores de startups, principalmente, não ficam com aquele apego no negócio. É igual, se eu abro um restaurante, uma loja, eu quero me apegar naquela loja, eu quero me apegar naquele restaurante, eu vou fazer tudo impossível para que aquilo lá dê certo, vou colocar minha família para trabalhar, eu vou trabalhar até de noite, vou aprender a cozinhar. E já para uma startup, isso já é mais irrelevante. Eu quero que meu negócio dê certo. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, eu vou encerrar o quanto antes. A mentalidade de uma startup é a seguinte: se for para dar certo, que dê certo rápido. Se for para morrer, que morra muito rápido. Porque aí eu já não perco energia e tempo e dinheiro. Então, você vai notar que os empreendedores desse nicho de empresas de inovação não estão muito apegados àquele negócio. Eles gostam que o negócio dê certo, mas se eles receberem uma proposta muito maior para vender o seu negócio, eles vendem. Vendem o negócio e começam a fazer um outro tipo de empreendimento, porque eles estão sempre nessa visão de inovação. Então, a gente tem, com esses empreendedores, a gente precisa
Nós, como advogados, a gente precisa conversar na mesma língua. Muitas vezes, quando eu comecei a advogar para startups, eu comecei a ir nos eventos de startups, por exemplo. Que eu chegava como se eu fosse um evento da OAB. Ia de terno, de gravata, mostrando que eu era advogado. Isso nunca deu certo. Eu nunca consegui atrair o cliente. Por quê? É a hora que a gente entra no ecossistema de inovação. E aí a gente precisa entender esse ecossistema de inovação para que a gente consiga estar naquele meio. O ecossistema é um meio ambiente. Então, para eu andar com lobos, eu não posso ser uma ovelha, porque senão eu vou ser engolido. E a gente precisa estar nesse meio e entender esse meio. E aí já vou chegar para vocês na próxima fase, que foi quando eu comecei a entender o meio, o ecossistema de inovação. Então, o ecossistema de inovação, ele é esse conjunto de empresas, um conjunto de empresas e parceiros público-privado, onde eles vão trazer para a gente uma mentalidade de inovação, uma mentalidade de colaboração. Vocês vão perceber que o ambiente de inovação ele é um ambiente muito colaborativo. E por que ele é um ambiente muito colaborativo? Porque a inovação a gente não faz sozinho. A gente não pode ter essa mentalidade de que eu vou fazer sozinho. Eu vou lançar uma startup aqui, eu vou fazer sozinho porque eu tive essa ideia, não vou contar para ninguém, eu vou olhar um vídeo no YouTube e vou aprender a fazer um aplicativo, a modelar aquele aplicativo, eu vou virar um desenvolvedor também, mas eu não tenho a mínima noção. Para isso eu preciso de parceiros, eu preciso de um colega, eu preciso inovar, eu preciso ter uma cabeça aberta. E quem que a gente vê nesse ecossistema de inovação? Aceleradoras, as startups, fundos de venture capital, ou seja, aqueles fundos de investimento pesado, parques tecnológicos, na cidade, aqui em Campo Grande, para vocês terem ideia, agora que a gente começou, e olha que no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, foi a primeira associação de startups que teve no Brasil, se eu não me engano, foi no Mato Grosso do Sul, e depois só que foi para São Paulo. Mas somente agora começou um parque tecnológico. Então, ainda vem se avançando, ainda está a passos curtos, enquanto as startups já estão lá em cima. O nosso poder público ainda vem engatinhando nisso. Mas parque tecnológico, as empresas de tecnologia grandes, e aí a gente pode até colocar outras menores também, não há problema nenhum. Associações, o próprio governo, prefeitura, estado, estão ali naquele meio, muitas vezes com o Sebrae, com uma fundação de tecnologia e educação. As universidades, hoje a gente tem nas universidades empresas júnior que já fazem esse tipo de empresa, né, de startups, eles lançam startups, fazem esse tipo de inovação, eles lançam aí diversas novidades, diversas soluções. Então, a gente tem um ecossistema muito forte para inovação. E as startups são fundamentais. E foi aí que eu descobri essas startups. Quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a pesquisar e quando veio aquele cliente que precisou dessa necessidade, eu comecei a estudar sobre o tema. E aí eu comecei a participar dos eventos. E como eu disse, eu era um advogado comum, né? Usava o terno, ia com a melhor roupa, mas o que eu percebi? Eu chegava, onde eu chegava, os caras não conversavam comigo. Não conversavam comigo. Já tinha alguns outros advogados que já estavam com a mesma visão, né? E aí acabava que eu ficava numa roda só com advogado. Quando eu via, já estava só com advogado. Vocês vão ver, quando você sair da faculdade de advogado, assim, ó, você tá andando, de repente você vê você tá no grupo, assim, do advogado. Os caras vão se juntando. E é normal, né? Mas isso não me trazia cliente. Me trazia network, me trazia o colega advogado, mas não me trazia o cliente. E eu precisava entender esse cliente. Eu precisava falar a mesma linguagem dele. E foi dentro do ecossistema de inovação que eu comecei que depois que aquele cliente veio e conversou, me chamou para um evento, ele falou, olha, não vai de terno.
E foi isso que aconteceu. Eu falei, bom, então eu vou com uma calça jeans, uma camisa e uma camisa preta, e geralmente uma camiseta preta, melhor ainda, e fui. E nesse dia eu não cheguei me apresentando como advogado, eu tive uma visão diferente, eu vou fazer algo diferente. Não me apresentei como advogado e fui, conversei com um empreendedor, com um desenvolvedor, e ali eu comecei a ter uma relação de entendimento e de saber o que eles estavam precisando, mas não me apresentei como advogado. E somente ao final, então, quando alguém perguntava, e você faz o quê? Eu falava que era advogado. E o pessoal ficava, pô, mas você, assim, né? Normal, não tá de terno e tal. Não, eu comecei a entrar no meio da inovação. E aí eu descobri o que é inovação. E aí no direito, a gente também precisa inovar. A gente precisa deixar de ser aquela coisa muito formal, que para alguns eventos ainda é necessário, beleza. Mas muitas vezes o seu cliente não precisa disso. Seu cliente quer que você resolva o problema dele. Ele não quer saber se você está com o melhor terno ou não. Ele quer que você resolva o problema dele e que você entenda o problema dele. Se eu chego de terno num evento desse, muitas vezes, o cara acha que eu vou ser aquele advogado mais tradicionalzão, que não sabe muito bem de tecnologia, que não entende o que uma startup precisa, e aí eu acabo não trazendo essa inovação que ele precisa, não trazendo essa confiança que ele precisa. E depois disso eu comecei a ter uma recorrência de clientes e o pessoal começa a me chamar já para evento e quer que faça mentoria e quer que a gente traga a solução, que a gente já buscam em nós uma solução. E hoje eu sou orientador do primeiro laboratório de tecnologia e inovação jurídica do Brasil, que foi criado aqui na OAB Mato Grosso do Sul, através da nossa coordenadora Daiane Lupoli, que é uma colega minha também que tinha essa visão da inovação, e a gente hoje, nós somos convidados, uma OAB sendo convidada, advogados sendo convidados para compor o meio de inovação. Isso é algo assim que nos traz muito orgulho e que a gente mostra que, olha, ainda como advogados, a gente pode inovar, a gente pode estar nesse meio. E hoje a gente já começa a apresentar soluções. E hoje a gente já está compondo o ecossistema de inovação. Então a gente pode sim estar nesse meio, a gente consegue conversar, é só manter a mente aberta e saber o que uma startup precisa, e saber o que esse empreendedor precisa, conversar a mesma linguagem dele. Não é difícil. É você deixar o juridiquês de lado e começar a prestar atenção no que uma startup precisa. Prestar atenção no meio de inovação, como que uma inovação acontece. Tem muita gente aí que quer inovar e ainda que essa pessoa seja uma pessoa... A gente atendeu recentemente um grupo de pessoas que metade ali eram idosos mesmo, mas que os idosos tinham mais visão ainda de inovação, porque já tiveram tanta vivência, já sabem tanto a dor da, daquele meio, que eles trazem melhores soluções. Às vezes não sabem a execução, mas a solução pode sair dali sim. Então a gente não pode ter preconceitos, entendeu? Em relação a pessoas, em relação a ideias, não deixar ideias morrerem. Uma coisa que eu cobro muito no meu escritório, no dia a dia da advocacia, é isso. Eu não vou deixar a ideia morrer. Ainda que eu veja que a ideia do cara não vai ser uma boa ideia, eu dou uma nova solução, uma nova sugestão. Vamos trabalhar junto, vamos fazer então crescer esse negócio, vamos fazer esse seu produto chegar em quem necessita. Se existe essa dor, você identificou, vamos quantificar quantas pessoas identificaram essa mesma dor, e aí a gente consegue construir junto. Então, estar no meio de inovação, estar num ecossistema de inovação, é muito importante. Quando vocês saírem, não precisa nem sair da faculdade, já começa agora, já começa a buscar. Pô, a Carol acabou de falar que tem vários hackathons na cidade de vocês, hackathons, Startup Weekend, comece também, às vezes a própria turma de direito, por que não? Faz o primeiro Startup Weekend Lawtechs da região. Isso pode ser algo que surja da faculdade. E aí você vai ter ali mentores, você vai ter pessoas que vão estar incumbidas de desenvolver um produto. Se eu não me engano, a Easy Taxi, ela nasceu de um hackathon,
Se eu não me engano, depois não vou conseguir lembrar agora, mas dá uma pesquisada. O Thales Gomes, ele criou aquele produto a partir de um hackathon, a partir de um Startup Weekend. Saiu dali. Então, é possível que saiam produtos de uma feira, de um evento. Então, a gente entra, pessoal, agora vou falar rapidinho para vocês sobre a captação de investimentos. Então, como que a startup ela lucra. E aí a gente vai ver aqui alguns tipos de investimento. O primeiro investimento que a gente tem é o FFF, Family, Friends and Fools, família, amigos e tolos, que é aquele primeiro investimento, aquela pessoa que você chega e fala assim, mãe, tô com uma ideia, eu sei que a senhora acredita em mim. Pode ser que mais ninguém acredita, mas a senhora acredita. Você me presta 20 mil só para fazer um aplicativo? Então, às vezes a mãe tem, às vezes a mãe vai te xingar e falar para você trabalhar. Parar com ideia idiota. Mas a gente não pode, a gente tem uma regra de não deixar ideias morrerem. Então a gente vai insistir nesses 20 mil aí da sua mãe. Então essa primeiro tipo de investimento que muitas vezes a gente pega de colegas, de amigos, de familiares, às vezes não tem nem contrato, viu, pessoal? Muitas vezes não tem nem contrato, é aquele negócio que fica na conversa, mas que isso pode trazer algum probleminha ali quando esse empreendedor chegar para conversar com vocês. Formaliza o negócio, não tem problema, entendeu? Ainda que seja um contrato de empréstimo simples. Quanto que foi emprestado, quanto que vai devolver, qual que é o índice de correção. Não tem problema fazer. Mas muitas vezes não tem, tá? Muitas vezes não tem contrato, é um empréstimo de boca. E aí a gente tem o contrato de o investimento que a gente chama de investimento anjo. Esse investimento anjo, a gente é conhecido como smart money, que é aquele dinheiro que muitas vezes vem de alguém que já tem uma expertise na área, ou de alguém, por exemplo, João Kepler, que é o maior investidor, um dos maiores investidores anjos, se não o maior investidor anjo do Brasil. Ele criou hoje ele não chama de venture capital, porque não é essa a intenção dele, mas ele chama de uma rede de investidor anjo, que é o Bossa Nova. E a Bossa Nova, ela busca startups embrionárias e ela tem essa quantia de investimento de um investidor anjo entre 200 a 500 mil reais. E o investidor anjo, ele dá um aporte mais forte, ele dá um aporte maior. E muitas vezes ele vai converter isso em cotas da empresa, ou ele vai apenas receber depois. Só que o que é interessante do investidor anjo? Esse investidor anjo, por isso a gente chama de smart money, é porque ele também ajuda na operação. Então, olha, eu sou investidor anjo, eu não sei muito bem como que se desenvolve, como que eu vou programar. Mas eu sou muito bom no marketing, então eu vou colocar a mão na massa ali no marketing, eu vou auxiliar, eu vou estar empenhado também no negócio. O investidor anjo, ele não é aquele que só investe e vira as costas e procura ali só aguarda o lucro. Não, ele está de fato na operação, ele busca a operação. E existe uma lei que regulamenta o investimento anjo, que é a Lei Complementar 155 de 2016. Notem como que é jovem ainda. A gente está em 2022, então a lei agora que ela vai fazer 6 anos. Mas startups já existem há um bom tempo. Então as leis, elas são muito novas também. A gente tem investimentos de incubadoras, e as incubadoras elas são um modelo um pouco mais tradicional e muitas vezes ela pode ser até mesmo do poder público, tá? Então o que ela quer? Ela pega esse grupo de empreendedores, ela pega essa ideia e ela começa a desenvolver dentro dela. Então, dentro dessa incubadora existem várias startups e ela vai auxiliar em todo o desenvolvimento do projeto. Então muitas vezes o cara chega com a ideia, às vezes não tem nenhum desenvolvedor, a incubadora tem o seu desenvolvedor, que auxilia, que vai atuar ali em todo o esquema da startup, em todas as fases da startup. Quando essa startup ela acaba saindo, né, que ela acaba crescendo, tracionando, e ela já não precisa mais da incubadora, tem aí um retorno de lucro muitas vezes de 2%.
após um período da incubação. E o que é interessante? Os aportes de incubadoras, muitas vezes, eles vêm por edital. Então, acompanha edital. Às vezes você tem ali um grupo de empreendedores que você está só conversando, os caras não têm dinheiro para te pagar no momento, mas você está lhe dando um apoio, conversa, entende o negócio, você começa a acompanhar edital. Fala, olha, esse edital aqui dessa incubadora vai fazer sentido. Ele vai te dar um dinheiro que vai te fortalecer. E aí você coloca essa startup ali na visão dessa incubadora e auxilia ela a todo o crescimento. Tem o Seed Money, que é o capital semente. E aí, o Seed Money, eles já são fundos, tá? Então, eles têm valores até mesmo maiores do que o investimento anjo. Então, muitas vezes é um investimento acima de 500 mil, tá? Só que o Seed Money, os seus investidores também têm uma similaridade com os investidores anjos, porque ele também atua um pouco na operação do negócio, tá? Ele já busca o lucro atrelado ao crescimento. Então, ele precisa que a startup cresça. Ela não vai gerar lucro se ela não crescer. Então, ele se debruça nisso. Os fundos de seed money também se debruçam em fazer essa startup crescer. E aqui eu tenho um que eu gosto muito, que é o Equity Crowdfunding. Equity Crowdfunding, ele é uma bolsa de startups. Então, sabe quando a gente entra lá para investir em bolsa de valores e tem as empresas, eu compro ali frações da empresa, coloco aquele dinheiro e vou receber depois, conforme a empresa cresce? Equity Crowdfunding é mais ou menos a mesma coisa. São fundos que vocês aí, todo mundo pode investir dentro de um pote. Então, como que funciona? Eu tenho a minha startup e eu preciso que a minha startup ela tenha um aporte de 500 mil reais. Eu não consegui investidor anjo, eu não conheço nenhum fundo de capital semente e uma incubadora já não me atende, porque eu já estou maior do que uma incubadora. Então, eu preciso de um aporte maior agora, neste momento, para desenvolver, para conseguir escalar o negócio, para poder desenvolver minha equipe, para poder desenvolver meu marketing, contratar mais gente, conseguir atualizar meu aplicativo. Então, eu preciso de um aporte de 500 mil. E aí, eu pego nessa plataforma de equity crowdfunding e eu coloco ali, sabe, estilo Shark Tank, que você vai, apresenta e tal, é mais ou menos o meu estilo. Só que eu vou ter para investidores pessoas físicas comum, não são grandes bancas. Então, eu preciso de 500 mil. Desses 500 mil, quem comprar frações, por exemplo, de R$ 1.000, cada R$ 1.000 comprado, as pessoas, esse grupo de investidores vai ter um lucro ali de 6%, vamos colocar, em cima da empresa. Então, eu posso ir lá e aportar R$ 1.000. Um outro vai e aporta 2.000, o outro vai e aporta 10.000. Você compra ali várias frações daqueles 500 mil. Quando chega nos 500 mil, a empresa recebe, essa plataforma de equity crowdfunding paga para a startup e aí ela vai desenvolver. Após um tempo, ela te retorna o seu investimento. É todo um contrato. E isso, ele é validado pela Comissão de Valores Mobiliários lá na Instrução 588 de 2017. E a Instrução 588 de 2017, você viu que a gente tem uma lei de investimento anjo em 2016 e já em 2017 um equity crowdfunding. E essa instrução da CVM, ela apresenta regras para esses grupos de equity crowdfunding. Se vocês quiserem ter uma visão melhor, acessa aí equseed.com. Eles são uma plataforma bem legal, você consegue ter uma visão ali das startups que estão precisando de investimento. É muito legal você pegar e ficar vendo ali. Esse tempo atrás, eu achei impressionante que eu recebi um e-mail deles falando que uma startup que atua no ramo de construir totens para você carregar o seu veículo elétrico. Essa startup, ela abriu o investimento, né? Abriu o seu pote de investimento
em menos de, se não me engano, em menos de 90 minutos ou 45 minutos, não vou lembrar agora. O negócio estourou. Ou seja, eles lucraram muito mais do que eles estavam precisando e tiveram que encerrar a rodada de investimento deles. Então, equity crowdfunding é uma forma legal até mesmo de você investir. Às vezes está com dinheiro lá parado, fala, poxa, eu vou investir em algo. Vê ali aquelas empresas que podem tracionar e crescer bastante e investe nelas. E nós temos os fundos de Venture Capital. O fundo de Venture Capital já tem um aporte muito maior, até mesmo maior até que o fundo semente, né? Que o Seed Money. Só que qual que é a diferença? Muitas vezes os fundos de Venture Capital, eles visam o lucro. Eles visam o lucro. Eles não vão auxiliar no desenvolvimento da empresa, eles não vão auxiliar, no desenvolvimento do negócio. Eles já querem empresas que já estejam mais desenvolvidas. Então, eu vou investir num iFood, eu vou investir num Uber, algo que já está crescendo, algo que já tem mercado, já está bem estabelecido. Então, eles buscam esse tipo de startups, tá? Muitas vezes já bem estabelecidas. Bom, já partindo um pouquinho já para finalizar aqui com vocês, a gente tem leis que são muito específicas para empresas de inovação e principalmente para startups. E a gente vai notar aqui como essas leis são novas. A gente tem o Inova Simples, que veio da Lei Complementar 169 de 2019, então ela já cria ali um regime diferenciado para startups. Como a gente sabe que startups são empresas, mas não tem como a gente ter essa visão de empresa tradicional, ele me traz umas inovações. Olha, eu já não preciso mais ter um alvará de funcionamento, eu não preciso mais ter um local físico para receber, às vezes, uma correspondência, uma intimação, um negócio do Estado, ter ali aquele local que é onde a prefeitura vai me achar para poder cobrar o meu imposto. Então, eu já não preciso mais ter isso. Eu posso ter local virtual, posso estar na internet. Então, ele cria essas inovações, ele traz para a gente a figura da empresa simples de crédito, e aí eu consigo, então, ter uma facilidade para fintechs, que a gente sabe que as fintechs, ainda que elas sejam bancos, né? As fintechs, elas muitas vezes vão notar, quando você vai ver ali um banco digital, ele tem na sua essência ESC, que é empresa simples de crédito. Ele não é um banco tradicional. Ele é essa empresa simples de crédito que traz uma inovação, uma facilidade ali para você emprestar dinheiro, para você fazer transações bancárias, né? A gente até, quando saiu a lei, a gente brincava que agora a gente tem a formalização do agiota. Mas o Inova Simples, ele trouxe umas inovações muito boas para o nosso ordenamento jurídico. A gente tem a Lei 13.243 de 2016, e ela é uma lei que trata de estímulo ao desenvolvimento científico e pesquisa, e também capacitação científica e tecnológica. É a permissão até mesmo dos imóveis públicos para virar ali incubadora, aceleradora, e eu conseguir ter aportes financeiros dali. Então, é uma lei, olha como que a lei também é nova, 2016. A Lei Complementar 155 de 2016, que ela muda essa forma de tributação para startup, ela aceita, por isso que fala que é a lei do investimento anjo, que ela aceita aportes financeiros sem a necessidade de entrar ali no capital social da empresa. A instrução 588 da Comissão de Valores Imobiliários, que é a criação do Equity Crowdfunding, que a gente viu. A reforma trabalhista, acreditem vocês ou não, ela veio uma mão na luva para as startups, porque ela traz para a gente as contratações diferenciadas, regras para horário de trabalho diferenciado, esses acordos que eu consigo fazer com os funcionários. Então, eu consigo ter até mesmo o trabalho remoto. Então, antes da pandemia, lá em 2017, lembra quando a gente ainda era feliz e a gente podia sair abraçando todo mundo? A gente tinha já a criação do trabalho remoto, né? E até mesmo a jornada intermitente de trabalho.
Hoje já é algo muito comum, uma jornada remota, mas em 2017 ainda foi para algumas empresas tradicionais, deu aquela torcida de nariz, mas para as startups, para a empresa de inovação, caiu como uma luva, tá? Hoje eu posso ter a minha empresa aqui e contratar um desenvolvedor em qualquer lugar do Brasil. O marco legal das startups também, que veio também agora em 2017, ele saiu de um projeto de lei, virou a lei mesmo. Então, traz para a gente esses princípios e diretrizes que são necessários para as startups, para a empresa de administração, e para a empresa de inovação e para uma atuação na administração pública. A Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, então ela tira aí a necessidade de licenciamento para negócio de baixo risco, ela muda a relação entre empresas e o governo, e aí ela deixa que a própria a empresa ela tenha uma livre iniciativa muito melhor. Então a Lei de Liberdade Econômica também foi muito boa para as startups, para você conseguir receber investimento, tá? Você tem uma tributação um pouco diferenciada. A Lei 10.973, que é a lei mais antiga sobre inovação, ela é lá de 2004 e ela fala de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Ou seja, eu, como poder público, eu vou aportar essa empresa para que essas empresas me tragam inovação, me tragam serviços inovadores para a população. A gente tem hoje uma forma até mesmo de conseguir captar um recurso para a empresa de inovação, que é um projeto Centelha. Depois vocês dão uma pesquisadinha no projeto Centelha, é um projeto muito legal. Ele te dá aporte financeiro, você só precisa colocar a ideia. Olha, eu vou colocar a minha ideia, ele divide ali para uma fase, até eles chamam de funil. Você vai, cadastra a sua ideia no projeto Centelha. Essa ideia, ela pode, se ela for bem aceita, você vai para uma segunda fase, onde você vai apresentar a sua estrutura do projeto, não é nem um protótipo, é uma estrutura mesmo do que você vai fazer, como que vai fazer, qual o público-alvo, enfim. E aí você recebe um aporte financeiro do governo. E o que é interessante, esse aporte você não precisa devolver depois, é um aporte sem retorno. O retorno deste aporte é para a população. Então, é mais ou menos isso. É esse incentivo à inovação. É eu conseguir que essa empresa, ela traga, que a inovação apresentada por ela seja entregue para a população. E a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que todo mundo hoje sabe da necessidade de se adequar à lei, sabe da necessidade de estar em conjunto com a lei, até mesmo a gente como titular hoje, se você pega aí há uns 3 anos atrás, alguém te ligava, fazia cobrança, alguma coisa, você nem ligava, não sou eu, ou então não contratei, desliga, não, é número de fora, eu vou recusar. Hoje não, hoje a gente já atende e quer saber onde que a pessoa conseguiu o telefone, como você conseguiu meu número, quando que dado que você tem meu aí, que você tá conseguindo meu telefone, e a gente já começa a ter esse questionamento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para nós até mesmo uma mudança de comportamento e de cultura, tá? E eu falo para vocês, eu tenho certeza, Lei Geral de Proteção de Dados, isso no Brasil, mas a gente pega a GDPR, que é a lei de fora lei europeia, que começou, né, da União Europeia, que começou sobre a regulamentação de dados, isso só nasceu por causa das startups. É você ter ali dados que são compartilhados no Brasil e na operação da Uber lá fora. Então, lá onde surgiram as empresas de inovação, lá onde surgiu o Uber, é onde vai estar os meus dados também. Não precisa estar necessariamente no Brasil. Então, começa a ter essa necessidade de cuidado com esses dados. O vazamento de dados começou a crescer, então eu tive que ter um cuidado maior. E aí a gente tem uma regulamentação geral de proteção de dados fora, e aí a gente dá como tudo aqui no Brasil, a gente dá o nosso jeitinho, a gente foi lá e deu um Ctrl+C, Ctrl+V na lei deles, mas a gente deu uma adequada boa e hoje está dando bem certo também a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente ainda vai ter bastante
bastante inovação, vocês podem ter certeza. Ainda mais agora com esse período que a gente teve de pandemia, a gente vai ter muita inovação que vai acontecer, muita solução surgindo de mercado e como operadores do direito, vocês precisam acompanhar isso também, tá, pessoal? Eu vou encerrando aqui já com vocês, então, espero que vocês tenham gostado, mas eu quero fazer um convite de vocês conhecerem os outros projetos que eu tenho. Eu atuo com uma equipe no Control Alt Law, que é um podcast de direito digital. Então, a gente começou agora no final do ano passado, a gente está com seis episódios. Então, são episódios que saem por quinzena. Se vocês puderem acompanhar lá, eu vou ficar muito feliz. Ficar muito grato que vocês sigam o nosso Instagram, que vocês escutem, de fato, o podcast, porque a gente traz bastante assunto bem atual para vocês. A gente teve um episódio muito bom sobre metaverso, que ficou muito legal. Recentemente a gente falou sobre as inovações nas eleições, então acompanhem lá. O LITEC, que é o Laboratório de Tecnologia e Inovação Jurídica, que é o primeiro laboratório do Brasil. Então também acompanhe o nosso trabalho. A gente tem ali, para vocês terem ideias até mesmo de aplicar aí para vocês esse tipo de metodologia para advogados e para as empresas de inovação. Aqui para a gente está sendo muito bom, está sendo muito bem aceito, a gente já conseguiu se inserir muito rápido no ecossistema de inovação. E o meu escritório, que é o Brandão e Luiz Bino Advocacia Empresarial, que é pelo @BLB Advogados, o Litec é @Litec_OABMS e o Control Alt Law, @Control_Alt_Law. Vai ser muito bom ter vocês conosco, tá, pessoal? Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz mais uma vez, Carol. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha conseguido entender. Acho que passei um pouquinho do tempo, mas é isso aí. Advogado Não, fala tá mesmo. tudo bem. Foi bem interessante você falar, porque a gente às vezes também, questão de apresentação formal, às vezes a gente tem que aprender a se policiar e a ter uma autoimagem assertiva do que a gente quer assumir. Igual o pessoal da inovação, geralmente eles acho que fogem do terno, porque o terno traz aquele tradicional. Isso. E eu sei que o ano passado eu fiz um grupo com o pessoal da minha faculdade, um hackathon, e a gente não sabia nada de startups. E foi bem esclarecedor o que você disse. Uma pessoa me perguntou se na terceira fase já começa o registro da empresa ou da marca. Sim, tanto na segunda fase de uma startup ou ainda na terceira fase, a gente já começa a ter registro de marca, tá? Uma coisa que vocês vão precisar ter ideia, e aí é onde a gente acaba brigando um pouco com os empreendedores, é no registro de ideia. Não existe registro de ideia. Fala pro cara, fala, olha, o cara chega para você e fala, não, eu tive uma ideia muito inovadora, eu quero registrar essa ideia. Meu amigo, você não registra ideia, você registra produto, você registra marca. Ideia a gente não tem como registrar. Mas tanto na segunda fase, que é onde a gente começa a ter ali o protótipo do serviço, quanto na terceira fase, a gente já tem um registro de marca, sim, registro de patente, ou ainda o registro de software, tá? Eu acho que essa daqui foi a maior dúvida. Eu sei que realmente foi algo bem esclarecedor. Eu não conhecia muitas dessas coisas, muitos desses benefícios que a gente vê com a lei trabalhista. Eu não fazia a mínima ideia que tinha sido benéfica essa área. Nossa, muito. A LGPD eu já tinha um conhecimento, assim, que veio lá da Europa, e mais algumas coisas que foram bem esclarecedoras, principalmente para quem quer começar, porque a gente vê que cada vez mais está abrindo esse mercado de colocar um aplicativo. Às vezes você inventou, ou às vezes você gosta dessas duas áreas, então é algo para você se jogar e começar a captar clientes, aprender. E eu achei muito interessante esses temas. Essa é a Eu falo para nossa vocês, intenção. é uma delícia advogar para a área de inovação. A única coisa que acontece é que muitas vezes você não tem muito, você não tem a paz à noite, viu? Que às vezes o cara fala que você te manda mensagem à noite, porque é a hora que ele tem. Mas todos eles, o que é legal? Todo mundo respeita muito a figura do advogado, tá? Eles sabem como que o advogado ajuda e eles trazem também muita solução para nós. Da mesma forma que a gente apresenta a solução, às vezes eles vêm com uma solução, falam, olha só, lá fora eu tenho colegas que já estão atuando dessa forma, olha aqui esse documento novo, o que você acha? E a gente aprende também muito com eles, então é bem legal.
Muito legal, uma delícia advogar com a área da inovação. Para quem advoga com a área da inovação, vocês vão ver, tá sempre bem feliz. Eu queria agradecer a sua presença em nome da Estácio, da Direito FSP, da minha turma, que foi a organizadora desse mini evento, e que foi uma honra ter você aqui. A gente aprendeu bastante, foi algo que a gente nunca tinha visto na faculdade, e acho que se continuasse assim, a gente não ia ver, porque a gente não tem na nossa grade, só o pessoal que é novo, mas é interessante a gente já conhecer os leques do direito, esses nichos que está crescendo aí, e foi algo muito esclarecedor. Que bom, muito bom. Eu desejo muito sucesso para vocês, entendeu? Me sigam lá na minha rede social, o Luiz Bino. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de necessidade nessa área, eu estou ali para ajudar vocês. Quando eu falei ali do LITEC, que é o Laboratório de Tecnologia e Inovação, a gente auxilia muitos advogados, até mesmo para desenvolver o escritório, gestão do escritório. Então, podem contar comigo, entrem em contato comigo, eu respondo vocês no que eu puder ajudar. Se eu não souber ajudar, como um meio de inovação, que é uma questão muito aberta, eu vou apresentar vocês aqui em ajuda. Então, podem contar comigo, pessoal. Muito obrigado mesmo, Carol. A gente que agradece. Obrigado e boa noite. Boa noite, até mais. Até mais. Pessoal, eu queria encerrar a jornada hoje. Qualquer erro, vocês podem estar entrando em contato. Eu salvei a gravação, vou ver se a qualidade ficou melhor, não ficou travando. E se não tiver ficado travando demais, eu vejo para repostar e marcar vocês. Queria agradecer a cada um e dizer que amanhã a gente tem mais falando sobre crédito de antecipação judicial, que para a gente é mais interessante porque vai na área civil, no trabalhista, sendo digital ou não. Então, não deixem de ver, chamem os amigos. A jornada está aberta para quem quiser assistir. O certificado que depende da inscrição no Simpla. É isso e boa noite, pessoal.